Oi, pessoal! Vamos fazer a correção das páginas 81 a 88. Vamos lá? Vamos começar na página 81. Essas correções vão falar sobre os pronomes e sobre os numerais. Vamos começar com a página 81 falando sobre os pronomes. Na página 81, nós temos o número 1. Releia o terceiro parágrafo do texto, observando os termos em destaque. Então, nós vamos precisar voltar ao texto da página 77 para saber responder a essa pergunta. O parágrafo é o seguinte: apesar de comum no dia a dia, essa interação entre diferentes meios de transporte era pouco considerada pela ciência. Então, ele está querendo dizer que esse pronome aqui demonstrativo, essa, você vai ter que analisar esse pronome demonstrativo que está em destaque, essa. Então, vamos lá. A expressão destacada retoma algo que já foi dito. Lembra quando eu expliquei para vocês os pronomes demonstrativos em relação ao espaço, em relação ao tempo e em relação à organização textual? Aqui nós vamos observar em relação à organização textual. Essa interação foi algo que já foi dito anteriormente. Então, olhe lá. Que informação é essa? Então, se a gente voltar no texto da página 77, no segundo parágrafo, a gente vai ter: antes de abordar os benefícios em si, vale destacar que um diferencial dessa análise foi contemplar o uso de várias formas de locomoção de um indivíduo durante o dia. Por exemplo, talvez você precise pegar um ônibus e um trem para chegar ao seu trabalho. Então, você está querendo dizer da interação entre esses diferentes meios de transporte, ou seja, você precisa pegar um ônibus e, além de um ônibus, você precisa de pegar um trem. Então, essa interação está retomando o segundo parágrafo, que é a interação do meio de transporte ônibus e depois trem, ok? Então, lá, retorne ao texto e leia o segundo parágrafo da reportagem. Então, que informação é essa que está retomando? A informação de que o indivíduo pode usar mais de um meio de transporte, como carro e bike, como metrô e ônibus, para se locomover no dia a dia. Talvez eu ande de bicicleta até um lugar, tranco a bicicleta com o meu cadeado, pego o metrô até outro lugar. Talvez eu pegue um ônibus e depois pegue o metrô. Eu posso ter a interação de mais de um meio de transporte. Então, a gente retomou o segundo parágrafo e descobriu que é essa interação, a união de dois meios de transporte para se locomover no dia a dia, ok? Para responder, tem que voltar à página 77 para vocês entenderem, ok? Está lá na página 77. Letra B. Se a palavra interação for substituída por diálogo, que outra alteração deve ser feita na expressão em destaque? Se a gente colocasse assim, ó, apesar de comum no dia a dia, esse diálogo entre diferentes meios de transporte, o que vocês observaram? Que essa, que era o pronome demonstrativo no feminino, foi alterado para esse, um pronome demonstrativo no masculino. A gente sabe que os pronomes demonstrativos flexionam em relação ao gênero, esse masculino, essa feminino. Então, a resposta é essa. O termo essa, que acompanha a palavra interação, irá para o masculino, que se tornará esse diálogo, que é um substantivo masculino, ok? A número 2 é o seguinte: na língua falada do dia a dia, as pessoas seguem completamente as regras anteriores. Quais regras anteriores? Em relação ao espaço, em relação ao tempo, em relação à organização textual. Não há uma forma fixa para os usuários da língua, os falantes da língua. Essas regras são exigidas na língua escrita. Vamos para a número 3. A número 3 nos diz respeito aos pronomes indefinidos. Observe a palavra destacada na frase a seguir. Queria que alguém me ensinasse a andar de bicicleta. Então, alguém é um pronome indefinido, não é isso? A palavra destacada refere-se a uma pessoa qualquer ou uma pessoa específica. Quando a gente não pode definir com precisão a
quantidade ou quem quer que seja é um pronome indefinido, ou seja, é uma pessoa qualquer. Considerando a sua resposta ao item anterior, o que você conclui sobre o sentido da palavra alguém na frase? O sentido que nós podemos dizer é que quando o autor da frase queria que alguém me ensinasse a andar de bicicleta, quer dizer, qualquer pessoa, uma pessoa cuja identidade não é determinada. Qualquer pessoa pode me ensinar a andar de bicicleta. Eu queria que alguém, uma pessoa de identidade indefinida, uma pessoa de identidade não determinada. Por isso eu usei a palavra alguém, ok? Então vamos para a página seguinte. Na página seguinte nós vamos responder o número 4. Número 4, nós temos uma tabelinha de pronomes variáveis e invariáveis. Com base no que você estudou, identifique um pronome indefinido na frase a seguir e indique se ele é variável, ou seja, se ele se flexiona, feminino, masculino, singular ou plural, ou se ele é invariável. Justifique sua escolha. Todos responderam a questionários sobre como se locomoviam. Então, o pronome indefinido aqui, todos sofre alteração. Se você pode passar todos, que está no plural, para todas, todos para todo, toda, todos, todas. Ele é o quê? Variável. Então, o pronome indefinido presente no trecho, que é todos, é variável. Ele apresenta flexão de número e está no plural. Ok? Vocês entenderam por que ele é variável? Porque ele sofre alteração de feminino, masculino, singular ou plural. Vamos para o número 5. Leia a frase a seguir. A pesquisa buscava saber qual a percepção das pessoas sobre a própria saúde física e mental. A frase contém uma interrogação indireta, uma interrogativa indireta. Transforme essa interrogativa indireta em interrogativa direta. Então, a pesquisa buscava saber qual a percepção das pessoas sobre a sua própria saúde. Então, para a gente transformar isso, eu tenho que transformar a entonação e ao final da pergunta temos que ter um ponto de interrogação para ela ser direta. Qual a percepção das pessoas sobre a própria saúde física e mental? Era sobre isso que a pesquisa buscava saber. Eu não preciso nem falar, a pesquisa buscava saber. Se eu digo qual a percepção das pessoas sobre a própria saúde física e mental, já é uma interrogativa direta, ok? Até a entonação da minha voz mudou. Que palavra atribui à frase o sentido interrogativo? O pronome interrogativo qual? Qual a percepção das pessoas? Qual é um pronome interrogativo? Dá uma ideia de questionamento, ok? Vamos para número 6. Crie uma frase interrogativa direta, ou seja, usando ponto de interrogação, perguntando algo que você gostaria de saber sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. Vou fazer uma aqui, aleatoriamente. Quais as vantagens de se andar de bicicleta? Ponto de interrogação. Quais as vantagens de se andar de bicicleta? Ponto de interrogação. Fiz uma interrogativa direta usando a ideia sobre o uso da bicicleta como meio de transporte. Respondi a primeira, vamos à segunda. Agora, transforme essa frase que você construiu em interrogativa indireta e circule o pronome interrogativo que você utilizou. Então, se eu fosse fazer essa minha pergunta, eu falaria: eu gostaria de saber qual ou quais as vantagens de se andar de bicicleta, ponto final. Repetindo, eu gostaria de saber quais as vantagens de se andar de bicicleta, ponto final. Qual que é o pronome interrogativo que eu vou circular? Quais? Quais é o meu pronome interrogativo? Entenderam a minha transformação? Na primeira eu coloquei quais as vantagens de se andar de bicicleta? Ponto de interrogação. Na segunda eu coloquei eu gostaria de saber quais as vantagens de se andar de bicicleta.